uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Que bom que você clicou no nosso vídeo para sermos edificados no Senhor, fortalecidos na sua graça e também na força do seu poder. Hoje nós vamos compartilhar com você alguns princípios, algumas lições que podemos tirar aqui do livro de Jonas. O livro de Jonas, no capítulo 1, no versículo 1 a 5, ele mostra que o texto mostra que Deus mandou Jonas ir para uma direção e ele foi para outra contrária. Em todos os tempos sempre tem sido muito comum, né, as pessoas irem para a direção contrária da que Deus manda. E hoje nós vamos ver algumas lições importantes que pode ser tirada. Na verdade, eu posso pensar no livro de Jonas todo, tem muitas lições, ele é pequeno, mas a gente pode tirar lições, muitas lições do livro, do pequeno livro, né? E uma delas, uma das grandes lições é que Deus não cancela. As suas ordens não são canceladas por nossa indisposição. Ele vai cumprir de um jeito ou de outro. Ou a gente vai cumprir pelo amor, ou a gente vai cumprir pela dor. Mas vai ter que cumprir, né? Por isso que eu digo, aproveite a oportunidade para ir só no amor. Porque se não for no amor, pode vir na dor. Então, Deus não cancela as suas ordens por causa da nossa indisposição. Então aproveite logo a primeira chance, a primeira oportunidade, e você vai se sair bem. Nós, na verdade, vamos nos sair bem, tá bom? E a segunda grande lição que nós podemos aprender, não se pode fugir da presença de Deus. Apesar de que na Bíblia nós encontramos muitas passagens bíblicas mostrando que filhos de Deus tentaram se esconder de Deus, desde o Adão, né? E eles tentaram se esconder, mas na verdade frustrada essa ideia. A ideia foi frustrada, se esconder de Deus. O salmista Davi disse: se eu subir, lá você está. Se eu descer, lá você está também. Se eu pegar as asas do vento, está lá também. Então, não tem para onde correr, né? Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Então, não adianta se esconder. Não tente se esconder da presença de Deus, porque você não vai conseguir. E essa é uma lição. Jonas quis se esconder, pegou a direção contrária, desceu o porão do navio e ficou lá escondidinho. E Deus achou ele, escondidinho lá no porão do navio. Se você estiver escondidinho aí por trás de alguma coisa, Deus pode achar você. Na verdade, Ele nunca te perdeu de vista, né? Então essa é a segunda lição importante. Não se pode fugir, não se pode esconder da presença de Deus, dos olhos do Senhor, né? Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Uma quarta lição que podemos aprender também é a rebeldia, ela sempre tem efeito coletivo. O efeito da rebeldia, ela sempre tem é coletivo. O efeito é coletivo. Então, se tem o pecado voluntário, né, que é o chamado pecado da rebeldia, e tem aquele pecado escorregão, e a palavra pecado quer dizer erro. Então você pode pecar porque desconhece, porque não deu para fazer o que era certo, terminou fazendo errado. Poxa, não era isso que eu queria, tal. E tem aquele pecado, aquele erro que o camarada fala: não, isso aqui é pecado. Não, mas eu vou fazer assim mesmo, tá? Eu lembro que uma vez eu conversei com um homem que disse que estava amando duas mulheres, a esposa dele e outra. Aí eu falei: rapaz, mas você sabe que isso não vai dar certo. Deus disse que isso não vai dar certo. Você, como filho de Deus. Falou: não, mas eu vou encarar.
acho que vai valer a pena. Vale a pena. Eu falei, tá, desculpa aí, então, né? Então, esse é o pecado, é um dos pecados da rebeldia mesmo. O camarada sabe e encara. Então, isso aí, o camarada vai sofrer muito mais do que o outro, né? Todo erro tem sua consequência. Então, essa é uma lição importante, né? A rebeldia é a quarta lição. A rebeldia, ela tem efeitos negativos e vai atingir quem está conosco. Na verdade, se você está no Brasil, até o Brasil vai pegar peia por causa de você. Porque você não tomou a decisão certa, porque você andou na direção contrária do que Deus queria que você andasse. Então, é assim que funciona. Então, o Jonas não se deu bem, de jeito nenhum, né? E o prejuízo foi grande. O prejuízo foi grande para ele, o dono do navio, jogaram a mercadoria fora. Um prejuízo financeiro enorme, né? Então, na maioria dos erros que nós cometemos na vida, a primeira coisa que vai pelo ralo é as finanças, né? Seu dinheirinho vai pelo ralo. Então, ali foi o erro do Jonas, levou o navio a um grande prejuízo. Jogaram a mercadoria na água para ver se aliviava e a tempestade não afundava o navio, né? Então, às vezes, para você não afundar, é preciso que jogue a mercadoria fora. As malas sem alça. Então, e a quinta lição que podemos tirar aqui do livro de Jonas? Deus, às vezes, nos dá uma segunda chance. É a quinta. Deus nos dá uma segunda chance. Só que não é muito garantido, viu? Não é garantia, não. Porque eu estive olhando a vida de Moisés. Moisés não teve uma segunda chance. Quando Deus disse para ele falar com a rocha e ele bateu na rocha, então ele deixou de entrar na Terra Prometida. Ele deixou de entrar na Terra Prometida e Deus poderia ter dito para ele, olha, eu vou dar uma segunda chance. Só que não deu, não. Ele não deu. E o Esaú, que vendeu o prato de comida, vendeu o direito de primeiro filho, o direito de primogenitura, ou um prato de lentilha, depois ele quis rever isso e chorou amargamente, né? Foi aos prantos, às lágrimas, e não teve chance, né? Então, olha, às vezes Deus nos dá uma segunda chance, mas outras não. Então eu costumo sempre dizer que, como eu não sei se Deus vai me dar uma segunda chance, então eu aproveito logo a primeira, eu vou logo na primeira. Pintou, tá na área, nós. Eu aproveito logo a de primeira, porque ele pode me dar uma segunda chance? Pode. Ou não. Então, eu fico com ou não. Então, que você possa aprender isso na sua vida também e aplicar. Então, as oportunidades, a vida é cheia, é feita de oportunidades, mas nós jogamos fora. Esses dias o Brasil teve uma grande oportunidade de não ter que passar por momentos doloridos. Porém, nós não temos nenhuma garantia de que não venha aí o princípio das dores. Simplesmente porque foi tomada decisões erradas por conta de muitos, né? Então essa é a quinta lição. Deus às vezes nos dá uma segunda chance, ou não, né? E a sexta lição a ser aprendida, Deus tem todo o poder para realizar sua obra, mesmo quando obedecemos de maneira errada, ou obedecemos pela motivação errada. Então, na vida, às vezes, a gente faz as coisas pela motivação errada, mas Deus cumpre o seu propósito, mesmo na motivação errada, né? Por isso que o apóstolo, acho que foi o apóstolo Paulo, disse, olha, tem aí uns que pregam o evangelho por inveja. Pelo menos está pregando, né? A motivação é errada, mas o evangelho sempre será o evangelho. Então,
Deixa eles pregarem por inveja. Outros pregam por lucro, para ganhar dinheiro. Aí a motivação é errada, mas o evangelho não vai deixar de ser o evangelho porque alguém pregou com fim lucrativo, porque pregou o evangelho com outras intenções. Ele sempre será o evangelho. Então Deus pode cumprir os seus propósitos, mesmo quando nós agimos de forma com interesses, né, diferentes, motivação errada, né? Então, o Jonas poderia ter ido, como eu costumo dizer, na alegria. Poderia ter ido assim, só alegria geral. Poderia ter ido apenas por gratidão. Deus é muito bom para mim, Ele mandou eu ir para lá, então eu vou e tal. Mas resolveu ir na posição contrária. E Deus trouxe ele de volta para a posição que precisava estar. Trouxe para o lugar onde ele deveria estar. Veio na marra? Veio. Poderia ter vindo no amor? Ok. Que maravilha. Então que Deus nos guarde de obedecer a Deus pela motivação errada, principalmente no medo. Tem pessoas que obedecem a Deus porque tem medo dele. Não tem amor por Deus, não. Ele tem medo. Medo de ser castigado, medo de... Essa motivação pode ser boa, mas não é excelente. A excelente é aquela obediência por gratidão. Essa é por excelência. Obediência por excelência. Você obedece porque você é grato, não porque você tem medo de apanhar. Então que Deus nos guarde desse tipo de motivação, que foi o caso de Jonas. Ele obedeceu, ele obedeceu, mas pela motivação errada, foi na pancadaria, mas foi, porque Deus não... o próprio Jó disse isso, os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, se Deus tem plano de fazer alguma coisa, Ele vai fazer. Ele disse até que se nós não pregarmos, as pedras clamarão. Então, alguma coisa vai acontecer para Deus cumprir o seu propósito, os seus planos. Seus planos não podem ser frustrados. Então, vamos recapitular as lições. A primeira, as ordens de Deus não podem ser canceladas por sua indisposição. Não se pode fugir da presença de Deus. A desobediência custa caro, não só para você e nem para mim, mas para aqueles que estão do meu lado. A quarta, a rebeldia tem efeito coletivo. E a quinta, Deus às vezes nos dá uma segunda chance, nem sempre. E Deus tem todo o poder para realizar sua obra, mesmo quando obedecemos pela motivação errada. Que Deus nos guarde desse tipo de obediência. Vou orar para que Deus nos dê sempre a motivação de servi-lo por todos os dias da nossa vida, ainda que viva 100 anos. Vamos orar? Pai Celestial, quero te apresentar o meu ouvinte. Quero te pedir que essa palavra que foi semeada, essa palavra que foi pregada, que ela possa achar armazenagem nos nossos corações, que ela possa achar lugar nos nossos corações e que possamos ser obedientes ao Senhor, fazer aquilo que você quer que façamos, pela motivação correta, não por medo, mas por gratidão no coração. Que a gratidão por tamanha salvação seja a verdadeira motivação para a obediência ao Deus dos mandamentos, a tua obediência. No nome maravilhoso de Jesus Cristo, é nesse nome que nós te pedimos, agora e sempre. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, agora e sempre. E vamos embora, feliz e alegre com Jesus. Acabou!